Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, né, trazendo aqui debates, conversas, discussões, polêmicas que precisam ser feitas perante a nossa realidade, perante a conjuntura política e principalmente aí para avançar aí na luta da classe trabalhadora. Conforme o canal vem fazendo aí no último período, né, fazendo discussões mais teóricas, promovendo um curso de formação marxista, mas não se limitando só a isso, conversando aí também, né, sobre as diferentes vertentes do marxismo, e uma delas é o trotskismo, o pensamento aí de Leon Trotsky, né? E para falar desse tema hoje, convidei Jordão, né, que é um militante, né, trotskista, para falar sobre esse tema. Tio Bram, antes da gente começar, por favor, né, se apresente. Tá. Não, primeiro agradecer o convite para esse bate-papo, me desculpar, nós não estamos numa semana muito boa, muita coisa, a gente marcou com muita antecedência, né, e eu sempre fico com medo, assim, será que não vai chocar com alguma coisa inadiável? E infelizmente chocou com uma semana muito complicada. Mas meu nome é Gibran, sou militante já tem algumas décadas, comecei no movimento estudantil, no Diretório Central dos Estudantes, depois fui coordenador-geral da FASUBRA, comecei minha militância política no PSTU, depois um grupo de militantes resolveu sair desse partido, fundamos uma corrente, se fusionando com outras correntes, e hoje somos a Resistência, que é uma corrente interna no PSOL. E estou à disposição de você, Guilherme, para a gente poder conversar sobre esse projeto estratégico que é a maior ambição das nossas vidas para quem acredita ainda na Revolução Socialista nessa altura do campeonato no século XXI. Certo? Vamos lá para a primeira pergunta, né, Gibran? E, né, e a primeira pergunta faz naquele tema que eu particularmente acho de extrema relevância e que precisa ser bastante discutido, né, sobre as polêmicas entre Trotsky e Stalin, né? Eu queria, né, saber de você qual que é a importância, né, desse debate, né, teóricos, né, não diria teórico, mas esse debate político que aconteceu há mais de 100 anos atrás, mas que tem uma relevância até hoje. Tá. Não, o movimento trotskista, apesar de ter nuances, diferenças, às vezes diferenças até muito profundas, mesmo no campo daqueles que reivindicam a tradição do trotskismo, mas ele tem alguns elementos que são universais, que eu acho que é importante. E eu vejo, né, algumas opiniões aqui são opiniões particulares minhas, mas que coincidem com outras análises aí de vários companheiros e companheiras. Mas veja, nós estamos no século XXI numa correlação de forças para lutar por esse projeto estratégico muito mais desfavorável do que o século XX. Basta a gente comparar como se iniciou o século XX, as duas primeiras décadas, e como vem se iniciando o século XXI. Né? Nós tivemos no início do século XX processos revolucionários com influência de massas, organizado por organizações que tinha na época um alcance muito grande, milhares de militantes, e o trotskismo, por conta do trabalho
e de luta política que fez Leon Trotsky, ele fez uma espécie de profecia, né? Ele dizia que se a revolução não se desse no mundo, muito provavelmente, e também ele fazia a disputa interna dentro da própria União Soviética e do próprio Partido Comunista na Rússia, mas ele dizia, se não houver uma revolução no mundo, Lenin também fazia esse alerta, mas Trotsky ia além, se não fizesse uma revolução do mundo e se não fosse mudada a direção daquele projeto estratégico que estava sendo implementado na União Soviética, para que pudesse, né, ter uma perspectiva estratégica mundial, muito provavelmente todo aquele processo que tinha sido vitorioso no início do século XX na União Soviética iria retroceder e o capitalismo poderia ser restaurado. E é exatamente o que nós vivemos hoje, né? Nós somos uma geração que nasceu e começou a sua vida militante nesse projeto estratégico debaixo dos escombros da destruição dos estados operários no leste europeu. Nós não somos uma geração que viu um partido revolucionário com influência de massas, uma revolução triunfante, uma mudança, né, e uma transformação política, econômica e social em algum país do mundo. Hoje sequer existe algum partido comunista com influência de massas no mundo. Então, eu vejo essa importância do movimento trotskista, ao mesmo tempo, vejo que há previsões que Trotsky fazia, que se confirmaram na história, e eu não sei quantos anos nós vamos levar, quantas décadas, talvez séculos, para reconstruir essa perspectiva, da mesma forma como nós vimos no século XX, não no seu conteúdo, na forma que ele se desenvolveu, mas na força de processos revolucionários que expropriaram a burguesia no século XX, que no século XXI nós estamos muito longe hoje de alcançar processos parecidos com o que a humanidade já viveu no século passado. Sim, eu vou entrar nessa questão mais para frente, Gilberto, mas antes disso eu queria fazer uma outra pergunta, né? Que depois da morte do Trotsky, né, o trotskismo ganhou várias vertentes, né? Como que você vê essa discussão aí das diferentes vertentes do trotskismo e particularmente no que você, né, se encaixa, acredita, né? Tá. Eu tenho um livro aqui de um trotskista norte-americano, que é a história do trotskismo norte-americano. Eu acho esse livro uma aula, né, do que deveria ser, né, o movimento trotskista. Agora, realmente, depois, isso pode ser um elemento de balanço que nós precisamos estudar para verificar os acertos e os erros do Trotsky e do próprio trotskismo, mas a verdade é que todo o movimento trotskista, após a fundação da Quarta Internacional, principalmente, e no decorrer de todo o século XX, passando pelo século XXI, embora ele teve acertos importantes nas previsões do que poderia acontecer com a União Soviética, mas o que aconteceu, né, daqui para lá, infelizmente, foi um movimento que se desenvolveu no marco de uma marginalidade muito grande. Tá? O trotskismo pouquíssimas vezes conseguiu chegar numa situação onde ele alcançou influência de massas em algum país do mundo. Né? Talvez a experiência do Peru, mesmo assim muito frágil, né?
não necessariamente ele era um movimento trotskista com influência de massas, com possibilidade de triunfar, né? Havia alguns dirigentes trotskistas, enfim. Mas, na verdade, é que isso não se desenvolveu como uma alternativa automática ao stalinismo. Tá? O que nós vimos, na verdade, foi uma marginalidade do movimento trotskista, um retrocesso e uma derrota mundial dos partidos comunistas dirigidos por Stalin, né, e a restauração capitalista. E depois dessa restauração capitalista, o que muitas correntes achavam que com o fim do stalinismo era a hora do trotskismo, né, tem um documento famoso, As Teses de 90, né, que foi elaborado pela Liga Internacional dos Trabalhadores, que tinha uma seção no Brasil na época que era a Convergência Socialista, que no início da década de 90, com o fim dos estados operários, a derrocada do stalinismo, havia uma perspectiva, né, de que o trotskismo poderia ganhar influência de massas, porque tinha se livrado, né, das correntes do stalinismo, o movimento operário tinha se livrado das correntes do stalinismo, mas essa possibilidade também não se confirmou na história. Né? Então, o que nós precisamos fazer, na minha opinião, no século XX, é fazer um balanço profundo, né? Se é que o movimento trotskista terá maturidade para fazer isso, né? Atualizando posições. Isso não significa rever a estratégia ela permanece. Né? Não acho que a saída para a humanidade no marco do capitalismo é preciso uma transformação radical e profunda, uma outra sociedade. Eu acho que existe produção hoje, capacidade tecnológica, inteligência no mundo, capacidade de produção de alimentos e de produção científica, industrial, desenvolvidas ao ponto de nós conseguirmos ter uma base material para construir uma outra sociedade. Mas o que acontece é que o elemento subjetivo que atravessa hoje a humanidade, ele está muito distante de hoje convencer frações de sociedade no planeta Terra para esse projeto. Né? Eu pelo menos percebo que nós vamos ter que nós estamos recomeçando a juntar os cacos de um projeto que animou, né, as massas no século XX, mas que foi destruído tanto por ações externas de inimigos desse projeto, como por erros estratégicos internos a esse projeto, onde ele se estruturou, principalmente sobre a direção do stalinismo. Né? Então, eu acho que o movimento trotskista hoje, ainda na sua marginalidade, precisa repensar, reatualizar, precisa ter a maturidade de se colocar no divã e ver como é que nós vamos construir a nossa perspectiva numa situação tão hostil, né? E agora com uma novidade, né? Que muitos de nós trotskistas das conservadoras jamais preveram, que é a volta de movimentos de extrema-direita com alcance de massas e com tendências neofascistas em vários países do mundo. Então, veja que nós não estamos num século onde existem processos pipocando de revoluções, de processos revolucionários com um conteúdo revolucionário socialista. Não, pelo contrário, né, o projeto estratégico socialista segue marginal não só no trotskismo, né, mas em todas as correntes que se reivindicam o socialismo como estratégia, inclusive o stalinismo. Né? E o que vem ganhando alcance de massas agora são correntes de extrema-direita, o que é muito preocupante e o que nos obriga a pensar toda a nossa trajetória e atualizar método, programa, para que a gente possa acertar nas táticas e avançar novamente para um projeto estratégico que teve já condições de ameaçar o capitalismo que hoje sequer faz cócega mesmo.
Guilherme, está um pouco. Tá, tá? tá Vou cortando, falar eu não tô. uma posição. Não, sim, tem uma queda, acho que é Pode comum que continuar. isso aconteça. Mas eu vou falar uma posição que é particularmente minha, né, e não necessariamente do canal, sobre, né, como que vai se dar esse processo aí da reorganização dos partidos revolucionários. Eu acredito particularmente, né, que da necessidade dessas organizações começarem, né, a fazer uma discussão mais profunda de estratégia, tática, né, de discussão política, poder avançar em ações comuns e quem sabe um dia, né, ter uma organização comum aí revolucionária dos trabalhadores. Como que você vê esse processo, ô Gibran? Liga seu som, por Deu, favor, que deu, deu uma, você cor- sem. deu uma, tá, deu uma cortadinha no final quando você falou a pergunta e não deu para entender ela toda. Só repete o finalzinho, por favor. Eu estou perguntando como que você vê esse processo. Você acredita que é possível que essas organizações, né, comecem a discutir política para poder fazer ações comuns e avançar no partido, né, revolucionário? Sim. Bom, hoje eu vejo uma fragmentação muito consolidada. E olha que não é só no movimento trotskista, né? A turma diz que o trotskista é uma organização que vive de divisões e fragmentações. Isso é verdade, né? É um movimento que sofreu muitas divisões. O projeto da Quarta Internacional é um projeto que não se viabilizou efetivamente até hoje, né? Não ganhou influência de massas no mundo. Várias correntes têm as suas internacionais. A própria o próprio secretário unificado hoje é questionado por várias correntes do trotskismo, embora ainda é a maior convergência de organizações trotskistas hoje no mundo, mas mesmo assim muito aquém das nossas necessidades e da necessidade da classe operária, do proletariado mundial. Então, mas o movimento, por exemplo, stalinista também, se você for ver o que era o PCB no século XX, todas as correntes que surgiram oriundas do PCB hoje, né, desde do Partido de Cidadania, dirigido pelo Roberto Freire, até correntes que reivindicam uma estratégia revolucionária como Unidade Popular, e várias outras, né, o próprio PSB, o próprio PCdoB, todos esses são correntes que vêm de origem, correntes que estão hoje internas dentro do PSOL, vieram também na sua origem do PCB, vários dirigentes e até correntes importantes do PT têm origem em rupturas do PCB. Então, veja, a fragmentação e a consolidação em pequenas organizações hoje é o que prima, né? É o que prima. E eu não vejo a curto prazo possibilidades de reunificação do movimento trotskista, nem no Brasil, nem na América Latina e nem no mundo, né? Não há. É impressionante perceber que, por mais que as organizações sejam pequenas e tenham pouca influência, mas pequenas diferenças em relação a método, a interpretação de como funcionava o Partido Bolchevique, de interpretação sobre táticas de momentos distintos da correlação de forças da luta de classes, que se consolidam como princípios em muitas organizações, de impossibilidade de testar processos novos ou atualizações sem ser classificado, julgado ou caracterizado como revisionistas, como traidores. Eu não vejo hoje condições do movimento trotskista por conta da sua fragmentação consolidada, né, e que tem pouca disposição de dialogar, né, entre as correntes. Nós vivemos
dentro da resistência, alguns processos de unificação com algumas correntes, algumas próximas do trotskismo, outras nem tanto, no último período. São processos muito difíceis, né? Tanto para eles se avançarem e se desenvolverem, como para eles poderem se estabelecer, se harmonizarem com o tempo, né? São processos muito complexos, onde quando você coloca para conviver correntes que vêm da mesma matriz, né, que é o caso do trotskismo, mas que apresenta tradições muito diferentes, né? Então, eu vejo que essa dificuldade ela não se resolverá a curto prazo. E nós vamos ter que ter paciência histórica para ver se esse processo ele se desenvolve positivamente, né, progressivamente, né, que infelizmente hoje nós temos imensas dificuldades para que ele avance. Sim, aqui, o Gibran, um pouco aí do processo de ruptura de vocês, né, do PSTU, né? Sabemos que o PSTU vem de uma vertente, né, do movimento, e nesse processo de ruptura que vocês tiveram em 2016 ou 2017, me corrija se você puder exatamente, qual que vocês, né, tiveram aí do chavismo, né? Qual que, né, o morenismo continua atual ou não, né? Qual que é o balanço que vocês tiveram aí dessa corrente aí tão reivindicada aí pelo PSTU? Olha, é difícil fazer esse balanço de julgar o morenismo em si, porque eu não sei nem se nós deveríamos tratar a tradição, a obra de Moreno como uma corrente, mais uma corrente ideológica que nós poderíamos chamar de morenismo. Eu não sei nem se o Moreno teria acordo com isso. É uma coisa para se pensar. Mas veja, tem muitas elaborações importantes do próprio Moreno na Argentina, quando ele fala sobre a construção de um partido revolucionário que seja temperado na luta de classes e que possa usar todas as táticas possíveis de acordo com o momento para atingir a sua estratégia, né? Então você poderia lançar candidatos numa eleição, taticamente, e ocupar espaços no parlamento como uma linha auxiliar para o movimento operário, né? Você poderia, em algum momento específico da luta de classes, ter que pegar em armas para poder ou se defender ou avançar num processo revolucionário. Você poderia usar como tática, né, um processo de insurreição, mesmo desrespeitando alguma estrutura democrática ainda decadente da sociedade, como fez o Partido Bolchevique, que mesmo perdendo a eleição da Assembleia Constituinte, como percebeu que havia correlação de forças, que tinha influência de massas, né? O Lenin achou que era a hora, e a maioria do Partido Bolchevique decidiu pela tomada do poder na União Soviética em 17. Ou seja, você pode usar várias táticas em momentos distintos, sem transformar essas táticas em princípios ou na sua estratégia em si. E eu acho que muitas correntes do trotskismo transformam táticas em estratégias. Por exemplo, o PSTU ele acabou transformando a sua atuação no movimento operário, no movimento sindical, que é uma tática importante para poder dialogar com as massas, como um princípio e uma estratégia em si, né?
o fato do PSTU ter se transformado numa organização política que se recusa a ter qualquer tática mais ousada na disputa eleitoral, que acha que é uma quebra de princípios fazer uma frente eleitoral com partidos como o PSOL, né? Não estou nem falando com o PT, né? Mas partidos como o PSOL, na situação que está colocada hoje, política do país, né? Na situação reacionária que nós estamos vivendo, com a volta de organizações de extrema-direita com influência de massas, é transformar uma tática numa estratégia e submeter essa organização a uma marginalidade estéril. Né? Você pode se autoproclamar o melhor e mais combatente revolucionário, mas se você não consegue que essas ideias ganhem influência de massas, esse projeto não serve para absolutamente nada, né? A não ser para reunir meia dúzia de pessoas que vão continuar dentro de um círculo interno sem nenhuma possibilidade de ganhar audiência de massas. Eu acho que a história do morenismo era a busca incessante para o uso de táticas mais variadas para que você ganhe, que as suas ideias ganhem acesso às massas, né? Então, nesse sentido, eu acho que muitas organizações acabaram rompendo, por mais que se reivindique morenistas, rompendo com a própria tradição, com os próprios, com a própria história, né, do próprio Moreno, né? Então, eu vejo que o PSTU, por exemplo, acho que acabou se perdendo nesse caminho, como várias outras organizações que vêm dessa origem e que também não se desenvolvem, né? Você vê, a Convergência, ela deu origem à CST, ela deu origem ao ALS, ela deu origem ao PSTU. Agora, você não pode também colocar isso só na conta do morenismo, né? Se você pegar todas as outras correntes trotskistas, né, mesmo as mais ousadas taticamente, também encontram dificuldades para se desenvolver e ganhar acesso, fazer com que as suas ideias ganhem acesso às massas, né? E não é só no Brasil, você pode ver a esquerda trotskista na Argentina, né? Tem alguns momentos um pouco mais progressivos, de maior crescimento e tal, mas mesmo assim tudo num limite que não permite, né, um desenvolvimento mais massivo daquelas ideias, e isso tem a ver não só com... porque, vejam, se você tem várias correntes que vêm de uma mesma matriz, que aplica táticas distintas, que combate umas às outras por conta de aplicar táticas distintas em na mesma situação política, e todas essas correntes não conseguem um desenvolvimento ao ponto de suas ideias ganhar audiência de massas, então isso só se explica não só pelos erros dessas correntes, mas pela limitação que existe na situação política do mundo hoje, né? E eu acho que isso acontece por conta do desaparecimento dos estados operários e do enfraquecimento da ideia de construir uma sociedade alternativa concretamente ao capitalismo. Hoje essa ideia é mais frágil. Por mais que a gente não vê saída, né, no sistema capitalista, por mais que a gente olhe para o futuro e veja, né, que não há um futuro próspero para a humanidade da forma que se organiza a sociedade hoje, mas não existe uma alternativa que se coloca, uma alternativa realmente revolucionária, né? Que se coloque à altura de conseguir se desenvolver nesse momento. Então, acho que por conta disso, você não pode julgar o morenismo, ou o que você pode se chamar de morenismo, e as correntes morenistas, mas eu vejo que é um elemento, um problema a ser resolvido, não só como a gente dizia já no início dessa conversa, não só pelo movimento trotskista, mas é um momento difícil para as ideias revolucionárias, socialistas, para o comunismo, independente da tradição ou da matriz que se origina determinada corrente, determinada expressão de pensamento que vem
a questionar o capitalismo. Sim, Gibran, você colocou duas coisas aí que eu tenho preferências com você e eu gostaria de colocar elas aqui, né? A primeira questão é a avaliação que você faz da Argentina, né? Das forças trotskistas da Argentina. Eu acompanho a situação da Argentina e dito que na Argentina, né, acho que é o exemplo que, né, apesar aí das suas particularidades que a gente tem que respeitar e tudo mais, né, é o que no restante do mundo, né, deveria se espelhar, né? Por quê? Porque a Argentina, a esquerda trotskista, né, é a quarta força aí da política nacional. Tá? Por isso que eu discordo, né, de você em relação a isso, né? O que falta então hoje, Bran, para a esquerda, né, argentina ter mais influência de massas, mais influências na realidade do que eu particularmente acho que ela tem? É uma pergunta muito Eu, eu, difícil. Oi, eu falo diga. da esquerda argentina, desculpa interromper, eu falo necessariamente aí da FIT, da Frente dos Trabalhadores, Frente Esquerda dos Trabalhadores. Sim. É difícil responder essa pergunta sobre o que falta, né? Como se nós tivéssemos uma receita para poder. Mas o que eu analiso? Eu não acho que falta alguma coisa, efetivamente, ou um erro grave que as correntes trotskistas, a própria experiência da FIT, teve na Argentina. Eu acho que falta espaço político na realidade. Né? Por mais que sejam brilhantes, por mais que sejam militantes aguerridos, por mais que, né, e mesmo um país como a Argentina, que em muitos momentos já se provou que tem uma sociedade muito mais aberta às ideias comunistas hoje do que o Brasil, né, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, é uma sociedade muito menos conservadora, uma tradição marxista muito mais forte do que no Brasil. Mesmo com tudo isso, você não vê a, a possibilidade, né, de uma corrente trotskista ganhar influência de massas, como a necessidade do movimento necessita. Né? Então, assim, o fato de ser a quarta maior força política, a gente pode dizer que, mas o PSOL, depois do PT, o maior partido da esquerda brasileira e tem uma influência grande do trotskismo e tal, mas isso é absolutamente insuficiente para a construção de um processo revolucionário no Brasil, principalmente porque o PSOL e as suas correntes, embora tenham um alcance um pouco maior que vários outros partidos e organizações da esquerda no Brasil, mas sequer tem implantação no movimento operário no qual nós precisaríamos hoje. E eu vejo que a esquerda argentina ela tem uma certa força no país, mas num país do tamanho da Argentina, você ser a quarta força, isso também é absolutamente insuficiente. Né? Pouca influência no movimento de operário, ainda que tenha algum trabalho, mas ainda muito aquém da necessidade de um processo revolucionário. Agora, eu repito, eu não acho que isso que isso acontece só por conta de erros dessas correntes. Talvez possam ter, na maioria dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, tenham cometido só acertos, ou na maioria das vezes acertos. Mas eu acho que falta o espaço político. O que significa falta o espaço político? No imaginário social, tanto no Brasil, como na Argentina, como no mundo, o fato dos estados operários terem deixado de existir, isso afetou a consciência da massa sobre sobre a capacidade de perceber que é possível construir uma sociedade diferente da sociedade capitalista. Porque uma coisa é você
ser um militante na década de 50, 60, convivendo no mundo que existia outras estruturas societárias diferentes, ou que começavam a se desenvolver de forma diferente que o capitalismo, e ver que isso concretamente é possível. E outra coisa é você nascer num século, né, num momento onde essas estruturas não existem mais, né, não existe um partido mundial com influência de massa, com uma estratégia socialista, não existem experiências de estados operários, mesmo que burocratizados, não existem partidos revolucionários com influência de massas, e não existem processos de revolucionários triunfantes que expropriaram a burguesia há muitos anos. Há muitos anos. E isso significa que nós somos uma geração de militantes incompetentes? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que só aconteceu a Revolução no século XX porque existiam gênios, e hoje não existem mais gênios revolucionários. Não acho que isso existiu. Eu acho que houve uma derrota histórica, né, uma destruição, né, de processos revolucionários que foram triunfantes e construíram outros tipos de Estado, outros tipos de sociedade. Isso foi derrotado historicamente. Não a estratégia foi derrotada historicamente, mas as experiências foram derrotadas historicamente, e nós precisamos de reconstruir isso. Eu vejo hoje como nós estivéssemos numa situação onde nós estamos juntando os cacos de uma grande destruição, né, do que foi feito no século XX. E esse processo de juntar os cacos, ele é dolorido, ele é lento, ele tem retrocesso, ele não é linear, né? Você começa a juntar os cacos e isso tem retrocessos muito rápidos, né? Você não tem longas experiências de organizações e processos nessa experiência agora no século XXI, então tudo é muito mais difícil. Então o que eu acho que não é que falta alguma coisa que os revolucionários da Argentina não fizeram ainda, é que falta espaço político no imaginário social do proletariado mundial, o que inclui o proletariado argentino. E essa é a nossa grande dificuldade, né? Se isso vai se reverter, se isso vai ganhar uma possibilidade, como nós vimos no Chile agora, um processo de massas imenso, mas que ainda é limitado na sua subjetividade, né? Se isso vai se reverter a curto prazo, né, eu não sou daqueles mais otimistas. Eu acho que isso vai levar muito tempo, né, para que a gente possa mudar essa situação. E, infelizmente, nós seremos uma geração que vai ter que reabrir as picadas, os caminhos para esse processo, mas nós não seremos a geração que vai ver processos revolucionários de conteúdos socialistas triunfantes nesse século. Eu penso o contrário, eu sou bem pessimista, embora firmemente acreditando que não há saída para a humanidade dentro do capitalismo, nós precisamos desesperadamente construir uma outra alternativa que não passa pelo reformismo, né? Mas eu vejo isso com muito pé no chão, porque eu vejo uma correlação de forças muito desfavorável, né? Muito desfavorável nesse momento histórico. O Gibran, o segundo ponto polêmico, né, que você coloca, inclusive tentar fazer várias perguntas para você responder em uma, né, sobre a questão aí, você falou de tática mais audazes, aí tentar a extrema direita, principalmente na questão eleitoral, né, a resistência, né, tomou uma postura, né, uma tática que eu particularmente achei bastante equivocada, né, inclusive debato, né, isso, né, com os militantes da resistência aqui na minha cidade de São José, que é o apoio, né, ao Lula desde o turno aí das eleições, mesmo com toda a conciliação de classes, né, e também, né, que o PT faz, né.
Como com, né, com essa tática mais audazes aí que você fala, com a questão da independência de classe, né? Essa é a primeira pergunta. Na sequência da pergunta, eu queria falar assim: será que aqui no Brasil, né, o PT é um empecilho, né, para um partido revolucionário existir, né? E, que eu né, faço aí para você, né? Se né, independente se o PT aí empecilho para existência de um partido revolucionário no Brasil. Você perguntou se o PT é um empecilho para a construção de um partido revolucionário no Brasil, é isso? Empecilho para a construção de um partido revolucionário no Brasil, é isso? Isso. Tá. Bom, se nós percebermos como se deu a movimentação da esquerda mundial depois da queda dos Estados operários europeus, no leste europeu, principalmente, o que surgiu no movimento de esquerda, seja ele revolucionário, seja ele reformista, de alternativas não ao capitalismo, né, mas às ideias neoliberais, as ideias de direita, as organizações de direita e agora as organizações de extrema-direita, o que surgiu desde a queda dos Estados operários até hoje, infelizmente, né, não foi a ascensão do trotskismo, como muitos pensavam, como a própria convergência socialista achava, né, que iria acontecer. Eu não sei se o Moreno ia achar isso, porque o Moreno morreu em 87. Eu não sei que avaliação ele faria hoje do século, ou faria na década de 90. Né, mas foi o que a convergência elaborou na época. Né, com a queda dos Estados operários, com a queda dos partidos comunistas, era a hora do trotskismo. Isso não se confirmou. Né, nós estamos falando de mais de 30 anos. Isso já é um intervalo histórico suficiente para a gente cair a ficha. Né, isso não se confirmou. O que se confirmou foram o surgimento de organizações reformistas, social-democratas, muito mais frágeis que as organizações do século XX, muito mais adaptadas à estrutura institucional do capitalismo e das democracias liberais ocidentais, né? Muito mais adaptadas, muito mais viciadas a essas estruturas do que as organizações social-democratas do século XX. Né? Então, isso foi um fenômeno e que vem se renovando. Surgem organizações reformistas mais tradicionais, como o PT, e surgem organizações de caráter reformistas, neo-reformistas, né? Que não tem uma trajetória, uma perspectiva revolucionária, mas que consegue se desenvolver dentro das democracias liberais. As organizações revolucionárias não conseguiram, né, se desenvolver nesse sentido e tiveram que, para sobreviver, usar das mais variadas táticas até hoje. No caso brasileiro, a resistência realmente defendeu no interior do PSOL que era necessário que o PSOL apoiasse o Lula desde o primeiro turno, mas, ao mesmo tempo, vem fazendo toda uma polêmica desde o ano passado também, com setores do PSOL, de que o PSOL não deveria fazer parte do governo Lula. Essa é a nossa posição. E mesmo a nossa corrente, não faremos parte oficial desse governo. Nós achamos que é parte das nossas tarefas construir uma organização revolucionária de massas no Brasil, principalmente no Brasil, que é uma das maiores economias do mundo e um dos países mais importantes, que tem um dos maiores proletariados organizados da América Latina. Né? Agora, veja, o PT ele é fruto e produto de um ascenso de massas e o maior que existiu no Brasil nos últimos 40 anos.
ele não é uma produção artificial. Ele surgiu por conta das mobilizações titânicas que nós tivemos na década de 80. Depois desse ciclo de greves, de grandes mobilizações, de construção de grandes instrumentos da classe trabalhadora, como a CUT, o MST, a refundação da UNE, o próprio PT, né, na década de 80. Então, ele é fruto de um produto real de mobilização da classe trabalhadora. Né? E inicialmente, se você perceber, todas as correntes revolucionárias se organizaram dentro do PT, na década de 80, todas. Com a análise de que, com o fim dos estados operários e a derrocada do stalinismo e dos partidos comunistas no mundo, era a hora do trotskismo, a Convergência sai do PT e lança o PSTU. Vamos fazer o balanço hoje? Foi correto fazer aquilo? O PSTU é um partido hoje com condições de ganhar influência de massas no Brasil? Né? 94, 2004, 2014, já são mais de 30 anos. Mais de quase 30 anos. Né? Então, nós precisamos fazer esse balanço. 30 anos não é suficiente para saber se o projeto acertou ou não acertou? Né? E aí você percebe as correntes que hoje não necessariamente estão dentro do PT e que reivindicam ainda uma estratégia socialista, como o trabalho e tal, mas dentro do PSOL. Né? Eu acredito que estão muito mais bem localizadas que o PSTU, né? Como o MES, como Nós da Resistência, como outras correntes que ainda reivindicam uma estratégia socialista. Mas mesmo nós ainda temos uma série de dificuldades para sobreviver nesse processo. Né? Mesmo estando num meio de cultura, que é o PSOL, que nos permite dialogar e ter um acesso um pouco maior a setores do proletariado, da massa, mas mesmo assim é muito limitado. Com a ascensão agora, que é uma novidade histórica, né? Você não tem uma corrente de extrema-direita no Brasil organizada desde do integralismo, efetivamente, no Brasil, com esse grau de organização, com influência. E se a gente for comparar, hoje o bolsonarismo ele tem muito mais influência de massas e muito mais capacidade de mobilização social, de desestabilizar o país, do que o integralismo no século passado. Muito mais. Os caras elegeram um presidente, podem eleger novamente, dependendo da experiência que for o governo Lula agora. Não? Então, eu não acho que seja por conta de uma situação onde as correntes revolucionárias são marginais, onde ainda o que tem maior expressão na esquerda é um partido reformista absolutamente adaptado às estruturas da democracia liberal no Brasil. E, ao mesmo tempo, surgindo uma corrente de extrema-direita com tendências neofascistas, com conexões internacionais e que consegue eleger um presidente da República, que consegue questionar com mobilizações que desestabilizaram o país agora, uma eleição. Isso nunca aconteceu desde o fim da ditadura militar, um movimento que consiga, um movimento de massas que consiga questionar a eleição no Brasil. Então, nós achamos que, por questão de sobrevivência política, né, era taticamente correto apoiar o Lula sem apoiar todo o seu programa e sem deixar de fazer as críticas e sem deixar de ter independência política desde o primeiro turno. Não achamos que foi uma decisão equivocada. Uma decisão equivocada foram daquelas correntes que não fizeram isso desde o primeiro turno, que acho que ficaram muito mais mal localizadas no processo e foram obrigadas já a apoiar o Lula no segundo turno, apoiando a mesma composição que nós apoiamos no primeiro turno. Então, eu acho que foi uma tática acertada, não acho que foi uma tática equivocada nesse processo para o processo de construção, de desenvolvimento das organizações revolucionárias. Eu acho que o PSOL saiu mais forte desse processo e as organizações revolucionárias que existem hoje no PSOL, embora o PSOL não seja um partido revolucionário, né, saíram bem melhor localizados para a disputa com a extrema-direita, agora nesse
nesse ano, com o Lula e o reformismo de esquerda, mesmo com as suas contradições e as suas alianças com a burguesia, né, mesmo sendo governo de Frente Popular. E aí tem um elemento muito interessante que eu queria colocar para você, e é uma coisa para a gente refletir. Quando o stalinismo elabora a tática das frentes populares, que foi tão criticada por Trotsky, corretamente, nós vivíamos num mundo onde os estados operários tinham expropriado a burguesia em quase um terço e rivalizava no mano a mano com o capitalismo, né? Agora, essa mesma Frente Popular, as experiências de governos de Frente Popular no século XXI, elas se dão numa situação de correlação de forças muito mais desfavorável e não necessariamente para evitar processos revolucionários. Porque a grande crítica do trotskismo ao stalinismo, quando ele elabora a tática de Frente Popular, essa tática é para evitar e desviar os processos revolucionários que estão acontecendo. Correta a afirmação do Trotsky. Realmente era esse o objetivo do stalinismo. Mas agora não existe grandes processos revolucionários que estão ameaçando o sistema capitalista, e mesmo assim nós estamos vendo governos de Frente Popular surgirem, né? Que é a aliança de partidos de representantes da classe trabalhadora com organizações da burguesia. Mesmo assim elas existem, né? O governo de Frente Popular do Lula, hoje, ele não está aí para evitar um processo revolucionário, ele está aí para evitar uma contra-revolução. Vejam como a coisa mudou, como é importante fazer uma atualização, como é importante rever algumas coisas que não mais se encaixam na realidade que existia no século XX, que não existe mais agora no século XXI. Tá? Então, para evitar o desenvolvimento da organização da extrema-direita com alcance de massas e a consolidação de um processo de contra-revolução no Brasil, foi correto, taticamente, apoiar o Lula, garantindo a independência política das organizações revolucionárias que tiveram essa tática como política no último período. Então, não vejo como um erro, vejo como um acerto e que fez com que essas organizações acabassem saindo um pouco mais fortalecidas para enfrentar um processo que, mesmo com o Lula aí no poder, né, não está dado que a extrema-direita vai ser destruída no Brasil. Muito pelo contrário, eles estão fortes, bem posicionados, com capacidade de mobilização, e se nós tivermos um mal-estar econômico e social aprofundado nos próximos 2 anos, eles podem voltar à carga com movimentos golpistas, e olha que com condições de ter apoio de massas dessa vez. Então essa é a preocupação que nós precisamos ter nesse momento. E uma contra-revolução é a extinção, é a destruição completa desses pequenos cacos que eu falei para você, que nós falamos agora há pouco, que nós estamos juntando. E é isso que nós precisamos evitar nesse momento. Ter um ambiente mínimo, né, de condições democráticas para que organizações revolucionárias possam se desenvolver, sobreviver nesse momento desfavorável da situação mundial. Perfeito, então vamos para a última pergunta aqui do nosso papo, Gibran. Então, concretamente, qual que vai ser a posição da resistência em relação ao governo Lula? Então, primeiro que nós achamos que o PSOL, não só a resistência, mas todo o PSOL deveria ter uma independência política em relação ao governo Lula e não assumir nenhum cargo, não assumir nenhum compromisso com esse governo. Né? O fato de nós termos apoiado desde o primeiro turno e isso ter contribuído para interromper a extrema-direita no poder central do país, nós considerarmos isso um acerto, mas nós achamos que, nesse momento, o papel do PSOL seria de defender o governo contra ataques golpistas, né, como corretamente eu acho que todo o movimento revolucionário dentro e fora do PSOL acabou acertando nesse último período agora de movimentações golpistas depois que o governo Lula depois que o Lula ganhou a eleição, né, até o PSTU, que errou feio durante o impeachment da Dilma, agora
se integrou nas fileiras da luta contra o golpismo, contra o governo Lula. Acho que isso é uma tarefa dos revolucionários, evitar um golpe de extrema-direita, de organizações que têm tendências neofascistas contra um governo, mesmo que seja um governo de conciliação de classes. Nós temos que evitar que isso aconteça. Agora, com independência política, defendendo um outro programa, não assumindo nenhum cargo no governo, e mantendo a coerência na construção de uma corrente revolucionária e a construção do PSOL independente, não como um partido revolucionário, mas como um meio de cultura para organizações revolucionárias se desenvolver, porque a nossa trajetória e o nosso caminho agora daqui para frente, ele não é um caminho de uma disputa de 100 metros rasos, onde a revolução está ali na esquina, né? Ele é um caminho onde nós podemos dizer que é uma maratona muito longa, e nós precisamos nos preservar no meio desse caminho para que a gente não acabe nos autodestruindo num processo, numa situação muito difícil para defender as ideias revolucionárias, socialistas, comunistas hoje, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, acho que esse vai ser o caminho que a resistência, admitindo possibilidades de fusões com outras correntes, né, admitindo possibilidade de dialogar com quem está com a mente aberta para dialogar sobre a situação não só do trotskismo, mas da esquerda revolucionária no Brasil, né, e no mundo. Esse é o exercício que nós estamos fazendo. Estou fazendo essa conversa aqui com você porque faz parte desse exercício que nós achamos que temos que discutir, mesmo tendo diferenças, né, mas para organizações, ativistas ou indivíduos que queiram discutir de forma séria, admitindo que é importante fazer balanços, que é importante atualizar o que nós fizemos no século XX, agora no século XXI, admitindo que há uma situação muito mais difícil para as correntes revolucionárias. Nós estamos dispostos a conversar, e essa conversa pode se desenvolver em fusões, em parcerias, em atividades comuns, como também pode ser só uma troca de ideias que sem nenhum desdobramento mais imediato. Então, mas é importante nesse momento, é o exercício que nós estamos fazendo, e esse exercício tem dado frutos importantes. Fizemos processos de fusões importantes e tem suas limitações, mas que também teve suas vitórias, e achamos que no próximo período nós vamos buscar seguir desenvolvendo esse caminho, porque é o que tem nos dado a oportunidade de dialogar com um espectro mais amplo da massa e do proletariado brasileiro, e acho que tem dado certo, pelo menos, né, até agora, o que a gente vem fazendo. É isso. Deu aqui uma pequena travada aqui no fim da live, então o Gibran pode terminar aí a sua fala. Não, eu terminei, não sei até onde foi, mas eu já tinha terminado o raciocínio. Eu não sei se cortou uma ideia. Então, maravilha, estamos aqui encerrando aqui mais uma atividade do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do Gibran, né? Eu particularmente gostei demais aí da nossa conversa, né? Apesar das divergências, que é natural que exista, né? Foi uma conversa para mim de mais alta qualidade. E passo aí a bola para o Gibran fazer as considerações finais. Eu agradeço o convite. Acho que esse tipo de diálogo ele é saudável para que a gente possa refletir, né, sobre a nossa condição e tentar achar caminhos. Nós não somos donos da verdade. Aliás, nós rompemos com quem se dizia dono da verdade e nós descobrimos um mundo muito mais colorido, muito mais amplo, muito mais cheio de possibilidades para os revolucionários, depois que nós resolvemos traçar um outro caminho diferente, de posições ossificadas, de esquemas insubstituíveis, e de posições mais sectárias, nós podemos dizer assim, e de interpretações
mais sui generis, né, da obra do marxismo, do trotskismo, do próprio leninismo, da experiência do Partido Bolchevique, das experiências revolucionárias do século XX. Então, acho que existe um universo de elementos que nós precisamos discutir dentro da perspectiva revolucionária, e acho que esse bate-papo nosso aqui faz parte disso, e agradeço, achei bacana também o nosso papo, e espero ter contribuído aí para o projeto de vocês também. Então, maravilha, então, né? Mais um aqui agradecendo ao Gibran. Deu uma pequena queda aqui, né? Acho que o Gibran até foi embora, tudo bem, né? Então quero aqui agradecer novamente a presença do Gibran, também agradecer a você que estiver nos assistindo, lembrando sempre de se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras, né, matérias, né, vídeos que o canal produziu. Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, além de contribuir aqui para o nosso Pix 385 7028000 CPF. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, e daqui a pouquinho tem mais outra live aí para